Então, como nós vimos aqui em Gálatas capítulo 3, o, o que a palavra está nos dizendo é que a lei, como a gente viu aqui no versículo 10, né? É, já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Então, o apoio à prática da lei nos coloca debaixo da maldição, porque o versículo ele continua e diz assim: pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. E aí você para e pensa se hoje alguém pratica todas as coisas escritas no livro da lei. Segundo o povo judeu, pela sua descendência, talvez eles persistam em praticar isso pelo fato de serem um povo judeu, mas vamos entender nós, gentios, o que a palavra diz para nós, o que a palavra aponta para nós em relação à lei e fé. E aqui o versículo seguinte, que é o 11:12, fala assim: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Eu sou justificado ou aceito por Deus pela fé, como a palavra diz aqui. O justo viverá pela fé. E a lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar, ou seja, se eu praticar, se eu fizer, né? Se eu fizer o que essas coisas me ensinam, então por elas eu viverei. Em seguida, a gente vê o versículo 13 nos dizendo que houve uma libertação. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. E por que Jesus fez isso? O versículo 14 nos diz: isso para que em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse até aos gentios, ou seja, nós, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios. O versículo 8, Gálatas 3:8 fala: prevendo a escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. E aí o versículo 14 diz o que? Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão, essa bênção no versículo 8, chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito, mediante a fé. Ou seja, para que através da fé, apenas crendo em Deus, recebêssemos essa promessa. E aí, o versículo 8 ele vai falando, do versículo 15 em diante ele vai falar sobre a, a lei e a promessa, mas eu quero destacar aqui essas partes finais que eu acabei de ler, que diz aqui: antes que viesse essa lei, essa fé, o versículo 23, antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia, ou seja, sob os cuidados, né, da lei. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, ou seja, nela mantidos, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Até que, ou seja, tinha um tempo determinado para que ficássemos encerrados debaixo da lei ali, mantidos sob a custódia dela, os cuidados dela. Tinha um tempo determinado. E a palavra está dizendo aqui o quê? Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia, os cuidados da lei, nela encerrados, ou seja, presos, até que a fé que haveria, ou seja, que tinha que vir uma fé, até que haveria de vir, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo. Vejam só, é muito importante prestar atenção no que as escrituras elas nos dizem, nos ensinam, porque elas estão nos ensinando e também já nos explicam. Mas muitas das vezes acontece que quando a gente lê a palavra, a gente não entende
porque a gente lê assim muito rápido ou não presta atenção nos detalhes, não medita, não para pensar, não pesquisa, não estuda. E aí acontece que a gente lê e a gente não entende. Então é bom a gente ler pausadamente, atentamente e meditar no que a palavra está dizendo, pesquisar, estudar para realmente compreender o ensino que a Escritura está passando. Então, o versículo 23 e 24 ele está dizendo: antes que viesse a fé, estávamos sob a custódia, os cuidados da lei. Nela, encerrados, ou seja, presos, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Até que é que tinha um tempo determinado, um tempo programado para que ficássemos sob os cuidados da lei. Depois que esse tempo acabasse, essa fé que haveria de vir, ela viria. Então, o tempo da lei acabou e agora chegou o tempo da fé. E aí o versículo 24, ele fala assim: assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. A lei ela serviu de um guia para nós até Jesus. Agora, porém, tendo chegado a fé, já não estamos mais sob o controle do tutor, ou seja, agora que chegou o tempo da fé, agora que nós já estamos na fé em Cristo, já não precisamos mais da lei como um guia, como um tutor, não precisamos estar sob os cuidados dessa lei. E aí o versículo 26 em diante fala aqui: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo. Não é mediante a prática da lei que nós nos tornamos filhos de Deus, mas é mediante a fé em Cristo, porque de acordo com Gálatas, capítulo 3, versículo 23 ao 25, tinha um tempo determinado para que ficássemos sob a lei. Esse tempo ele acabou.